Oi, pessoal, eu sou a professora Ana Valéria e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do filo Annelida, dos anelídeos. Nas aulas passadas, a gente discutiu um pouquinho sobre a nova caracterização, a nova classificação desses indivíduos, A classificação que é baseada em recentes estudos moleculares. Mas nós não podemos deixar de falar sobre a classificação que ainda é apresentada, por exemplo, nos nossos livros de ensino médio, que é uma classificação que leva em consideração características desses indivíduos. E a gente vai falar um pouquinho dela hoje, como a gente combinou na aula passada. Então, a gente não pode esquecer que existe a nova classificação. Esses indivíduos eles têm uma nova classificação, baseada nesses estudos moleculares, estudos filogenéticos, mas que a gente não pode deixar de lado essa caracterização, essa classificação, na verdade, que é apresentada ainda em muitos e muitos livros. Então, pessoal, a gente não pode deixar de falar sobre esses indivíduos que antigamente eram caracterizados como poliquetos, oligoquetos e hirundinhos. Eles ainda são chamados dessa forma. O importante é que vocês entendam que a classificação que a gente falou na aula passada é uma classificação que leva em consideração características moleculares, características filogenéticas, ok? Então, os poliquetos. A palavra poliqueto, ela significa muitas cerdas. A gente até falou sobre isso um pouquinho na aula passada. Essas cerdas, elas atuam na locomoção e estão presas aos parapódios, que são pequenas expansões laterais organizadas aos pares em cada metâmero. Então, esses parapódios, eles existem em cada metâmero. E essas cerdas, elas estão presas nesses locais. Aqui a gente tem outra imagem. Todos esses indivíduos são marinhos e apresentam dois hábitos de vida, que é o errante, móvel, e o céssio, que eles são fixados no substrato, em algum local. E aí, pessoal, aqui a gente tem exemplos desses indivíduos sésseis e móveis. Aqui a gente tem mais outros exemplos. Interessante é que esses indivíduos, eles, diferentemente das minhocas, que nós vamos estudar daqui a pouco, eles são indivíduos que têm cabeça diferenciada, e também eles são dioicos, ou seja, existem indivíduos de sexos diferentes, possuem a fecundação externa, no sentido de que os gametos eles são lançados ao meio externo para serem fecundados, e o desenvolvimento é indireto, no sentido de que eles têm que sofrer a metamorfose, uma mudança muito grande do período em que eles são jovens para se tornarem adultos. Então, há uma grande diferença nesses indivíduos, certo? E os oligoquetos? Oligoquetos a gente já sabe que significa poucas cerdas, oligo poucas, chaeta cerdas. Essas cerdas elas atuam na locomoção. Esses indivíduos, que tem como principal representante aqui a minhoca, vivem em ambientes de água doce e terrestres úmidos. Então, como eu já disse na aula passada, eles estão sempre perto de água. A gente viu que os poliquetos estão sempre na água, os oligoquetos aqui, eles estão aqui sempre perto, eles precisam dessa água para poder sobreviver. As minhocas, elas têm o corpo revestido por um muco e isso reduz o atrito durante a locomoção, no momento da locomoção. São animais escavadores, que se alimentam de matéria orgânica vegetal e animal existente no solo, mas algumas vezes também pode ser fungos. E esses indivíduos, como a gente estudou no nosso artigo da semana passada, são organismos muito utilizados em agricultura para a adubação do solo. Então, eles são muito importantes nesse sentido. Aqui a gente tem nessa imagem que a gente tem aqui, um saco com um indivíduo colocando a mão e segurando muitas minhocas. Bem, gente, e quando nós vamos falar desses indivíduos, é interessante que a gente entenda um pouquinho sobre a sua reprodução. O que acontece? Esses indivíduos são indivíduos que são hermafroditas ou monóicos, ou seja, indivíduos que carregam os dois aparelhos sexuais no seu corpo, Aparelho reprodutor feminino e o masculino. Entretanto, não acontece a autofecundação. Esses indivíduos têm a reprodução baseada na fecundação cruzada. Então,
Por mais que o mesmo indivíduo, o único indivíduo, ele tenha o sistema reprodutor masculino e feminino, ele precisa de um outro indivíduo para que aconteça a fecundação. E essa fecundação ela é externa. O desenvolvimento também deles é direto. O que é um desenvolvimento direto? Desenvolvimento direto é o que é observado, por exemplo, em nós humanos. Nesse desenvolvimento, o indivíduo ele já é bastante semelhante a um exemplo adulto, né? E apresenta sempre a mesma organização corpórea. Ele não vai precisar ter uma grande mudança, como, por exemplo, a metamorfose de uma borboleta, não é isso? Não há necessidade disso. Ele só vai crescer e se desenvolver. Não sofre uma modificação externa tão grande. E aqui a gente tem a imagem de duas minhocas durante a cópula, né, na hora da cópula. E esses indivíduos eles têm a presença de um clitelo. O que é um clitelo? O clitelo é uma dilatação esbranquiçada. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né, uma dilatação esbranquiçada que é glandular. E ela é responsável pela produção de muco. E esse muco ele serve para a cópula e serve para a secreção do casulo. A gente vai já ver um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, como é que é a cópula das minhocas, né? À noite, normalmente, elas saem desses túneis subterrâneos, né, e vão se acasalar. Aí, elas se posicionam, como a gente vai poder observar aqui, de sentido oposto, né? Cabeça de uma e a cabeça da outra. Então, elas se posicionam desse sentido oposto. Aí, ou seja, a cabeça de uma fica na altura do rabo da outra. O clitelo, que é o que eu acabei de dizer para vocês, que é um anel descolorido nessa região anterior desse corpo, libera o muco, que ajuda a fixar elas, né? A fixar uma minhoca na outra, nessa posição. Aí, cada uma injeta os espermatozoides num órgão específico da outra, uma bolsa chamada espermateca. Então, a gente tem aqui, ó, a abertura masculina, né, colocando o espermatozoide na espermateca da outra minhoca. E aqui também, mesma coisa acontece. E aí, gente, elas se separam. Depois que elas se separam, o clitelo, ele passa a criar um tipo de casca, que parece com o casulo de uma borboleta. Aí a minhoca, ela começa a andar para trás, né, com a intenção de arrastar esse clitelo no chão para mover o casulo. Aí esse casulo, ele vai se afastando, até fazer com que nesse caminho, né, ele passe pela abertura feminina, onde recolhe os ovos e leva até as espermatecas. Então, ele vai, passa, captura e leva até a espermateca. E aí, gente, quando os óvulos, que são os gametas femininos, eles se encontram com os gametas masculinos, que são os espermatozoides, acontece a fecundação. E a minhoca, ela vai continuando a se mover, até tirar o casulo do corpo, né? O casulo, ele vai se arrastando, como se fosse um anel saindo do dedo. Eu acho que vocês estão compreendendo o que é que eu estou querendo dizer. E aí, esse casulo, ele é deixado no solo e vai proteger os ovos que estão fecundados, enquanto ele se desenvolve sem qualquer supervisão dos pais. Então, esse casulo é colocado lá e acontece o desenvolvimento desses filhotes. E assim, quando eles saírem de lá, desse local, desse casulo, os filhotes eles já estão com corpo adulto. E aqui a gente tem, mais uma vez, esse ciclo reprodutivo, né? Onde tem a adesão desses indivíduos, né, na cópula. E a gente está vendo aqui a inseminação cruzada, né? O receptáculo seminal é inseminado. Depois, a separação das parceiras, né? Os óvulos ficam aqui, né? Nesse casulo mucoso. A formação do casulo mucoso e a ovulação em seu interior. Depois, esse casulo ele vai se deslizando, como eu falei para vocês, e a liberação dos espermatozoides acumulados nas vesículas, né? E aqui a gente já tem óvulos e espermatozoides, onde está acontecendo a fecundação. E aí, a liberação dos óvulos, do casulo com ovos, né? Essa fecundação é externa, como vocês estão conseguindo ver aqui, acontece nesse casulo, e o casulo é colocado com os óvulos. E aí, como eu falei para vocês, acontece o desenvolvimento, o casulo fica e as minhocas já saem no corpo de adulto, né?
como vocês estão visualizando aqui. E, por último, mas não menos importante, nós temos os irundíneos, que são as famosas, as populares sanguessugas. Esses indivíduos, eles não possuem cerdas e também não possuem parapódios, são dussículos ou terrestres, mas quando a gente está falando desses indivíduos terrestres, é importante salientar aqui, terra úmida, sempre eles estão próximos de água, e a maioria, eles têm hábito parasita, né, utilizando uma ventosa anterior para se fixar no solo, se fixar no corpo do hospedeiro, que geralmente é um vertebrado, né? Mas elas têm duas ventosas para fixação, duas ventosas. Uma ao redor da boca, que a gente pode chamar ela de ventosa oral, e outra que é na extremidade oposta, que é a ventosa posterior. Esses indivíduos são monóicos, a fecundação é cruzada e externa, como nos oligoquetos, mas o desenvolvimento ele é indireto. Esses indivíduos secretam pela ventosa anterior a proteína irudina, né, que pela ação da musculatura da faringe, esses indivíduos vão sugando o sangue da vítima. E esse sangue ele não coagula por conta dessa substância que é anticoagulante, essa proteína anticoagulante, que é produzida pelas glândulas salivares dos animais. Desses animais. Aqui a gente tem uma imagem, né? A ventosa anterior é sempre essa maior. Né? Esses indivíduos eles são utilizados terapeuticamente, são muito utilizados, na verdade, terapeuticamente, para sugar sangue, com problemas relacionados à coagulação sanguínea. E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e peço que vocês continuem no trabalho da análise crítica do nosso artigo. Então, um beijo e até a próxima.